Tribunais de contas no controle externo da administração pública. O sistema tem caído demais em prova, as bancas estão cobrando muito esse assunto e nós vamos mostrar para você como isso tem sido exigido. Isso vem junto com um ganho de relevância do Tribunal de Contas no cenário nacional, inclusive com o reconhecimento de algumas competências por parte do STF desses tribunais de contas no julgamento de autoridades públicas. Vamos lá, vamos entender como é que funciona, mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Já curte esse vídeo, você já conhece aqui os vídeos do Estratégia, que vem com muita informação para ajudar vocês a serem aprovados nos concursos jurídicos. Vamos lá, pessoal. O Tribunal de Contas, o que é o Tribunal de Contas? Qual a natureza desse Tribunal de Contas? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: eles não fazem parte nem do Poder Judiciário e nem do Poder Executivo. Isso a gente já sabe. O que a gente conhece da Constituição Federal é o seguinte, que a Constituição Federal diz que o controle externo será realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. E aí, a partir desse dispositivo, muita gente acha que o Tribunal de Contas faz parte do Poder Legislativo. Mas perceba, ele não é um órgão do Poder Legislativo. Ele não integra o Poder Legislativo. Ele auxilia o Poder Legislativo. Do que nós podemos extrair o seguinte: os tribunais de contas, eles são órgãos independentes e autônomos em relação aos poderes da República. Perfeito? Ele é um órgão independente e autônomo. Essa é a natureza do Tribunal de Contas. Um órgão independente e autônomo que tem por função realizar o controle externo e auxiliar o Poder Legislativo na realização deste controle externo. Então ele tem essa função não apenas de julgar contas públicas, mas também de fiscalizar toda a parte contábil, orçamentária, financeira, operacional da administração pública, fazendo esse controle externo. Um controle que vai estar relacionado à legalidade dos atos, à legitimidade dos atos, à economicidade dos atos, aplicação de subvenções por parte dos poderes públicos. Subvenções são incentivos. Então, ele tem todas essas atribuições, não é só julgar contas. Não é só a questão financeira, mas a questão jurídica também. Então, o Tribunal de Contas ele é esse órgão administrativo e técnico que auxilia o legislativo, mas que tem atribuições próprias. Veja, ele não tem só a função de auxiliar o poder legislativo. Ele também tem atribuições que são próprias dele, de titularidade deles. Nós temos tribunais de contas no âmbito da União, que faz esse controle no âmbito federal, e os tribunais de contas estaduais. E os municípios, professor, tem tribunais de contas municipais? Vamos lá. Antes da Constituição de 88, era possível a existência de tribunais de contas municipais. A partir da Constituição de 88, a nossa lei maior, ela proibiu a criação de tribunais de contas no âmbito dos municípios. Então, os municípios não podem criar tribunais de contas, mas os tribunais de contas existentes, os tribunais de contas municipais existentes antes da entrada em vigor da Constituição de 88, continuam existindo, que no Brasil são 2 apenas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, em São Paulo, a gente tem um TCM, Tribunal de Contas Municipal, e no Rio de Janeiro também. Qual é o detalhe aqui? Existe uma diferença entre Tribunal de Contas Municipal e Tribunal de Contas do município, ou dos municípios. O que é o Tribunal de Contas dos municípios? Os Tribunais de Contas dos municípios são órgãos do Tribunal de Contas estadual, que o auxiliam no controle de contas dos municípios daquele estado. Então prestem bastante atenção. Em São Paulo e no Rio de Janeiro tem o Tribunal de Contas Municipal que faz o controle das contas desses municípios, dos gestores públicos desses municípios. E nos outros municípios, quem é que faz o controle de contas? É o Tribunal de Contas Estadual. Só que esse Tribunal de Contas Estadual pode criar um órgão a ele subordinado, a ele vinculado, chamado Tribunal de Contas dos Municípios, que vai auxiliar esses tribunais de contas ali no controle das contas dos municípios. Então, os tribunais de contas dos municípios são órgãos do Tribunal de Contas Estadual, ou seja, são órgãos estaduais, com esse objetivo de auxiliar no controle de contas daqueles municípios definidos ali em suas competências. Então, muita atenção, Tribunal de Contas Municipal não pode mais ser criado, que são órgãos municipais.
Agora, tribunais de contas dos municípios, que são órgãos estaduais, dos TCS, podem ser criados para esse auxílio. E onde estão as atribuições dos tribunais de contas? Está lá no artigo 71 da Constituição Federal, que é o modelo, né? O artigo 71 fala os tribunais de contas da União, mas o modelo se aplica aos estados também, aos tribunais de contas estaduais. E que basicamente vai trazer ali as atribuições, as competências dos tribunais de contas que serão ali explicitadas nas leis respectivas, especialmente ali nas leis que criam os tribunais de contas estaduais e nos seus próprios regimentos internos também. Perfeito? Quais são as principais atribuições? Primeira, artigo 71, inciso 1, apreciar as contas do chefe do Poder Executivo. E, inciso 2, julgar as contas dos gestores públicos e de todos aqueles que de qualquer maneira derem causa à perda ou extravio de recursos públicos, que é a tomada de contas especial. Então, em relação aos gestores públicos, existe uma tomada de contas ordinária. E em relação a qualquer pessoa, incluindo os gestores públicos, incluindo particulares também, tomada de contas especial quando há algum tipo de prejuízo ao erário, prejuízo ao patrimônio público. Certo? Qual a diferença do inciso 1 para o inciso 2? Apreciar e julgar. Em relação aos chefes do Poder Executivo, o Tribunal de Contas não julga as suas contas. Ele apenas aprecia, ele apenas dá um parecer. O parecer é uma opinião jurídica e técnica do Tribunal de Contas, principalmente técnica, acerca das contas do chefe do Executivo. Então, o Tribunal de Contas da União vai dizer todos os anos, ao receber as contas do Presidente da República, se aquelas contas, se ele entende que aquelas contas devem ser aprovadas com ressalvas ou se devem ser reprovadas. E quem que vai julgar as contas do chefe do Executivo? O Poder Legislativo. Então, as contas do Presidente da República são julgadas pelo Congresso Nacional. As contas do governador do Estado são julgadas pela Assembleia Legislativa. As contas dos prefeitos são julgadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Isso recebendo o parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai dar a opinião dele, mas quem vai julgar vai ser o Poder Legislativo. Vai dizer se vai aderir àquele parecer ou não, se vai rejeitar o parecer e julgar de forma diferente. Só tem um detalhezinho nos municípios, tá? Porque a Câmara Municipal dos Vereadores só pode rejeitar o parecer do Tribunal de Contas pelo voto de 2/3 dos seus membros. Agora, esse parecer do Tribunal de Contas tem natureza opinativa. Ele não condena, ele não rejeita contas, ele apenas opina. Quem vai julgar é o Poder Legislativo. Agora, em relação a todos os outros gestores de recursos públicos e todos aqueles que derem causa à perda ou extravio de recursos públicos, o Tribunal de Contas julga. E se o Tribunal de Contas entender que houve alguma conduta irregular, vai aplicar sanções. Vai determinar a regularização e aplicar sanções a essas pessoas. Em relação aos prefeitos, o STF decidiu que o Tribunal de Contas pode julgar os prefeitos no que diz respeito à sua função de ordenador de despesas. Então preste atenção, o Tribunal de Contas não julga as contas dos prefeitos, mas julga os prefeitos na sua condição de gestor de recursos públicos, quando ele comete ali alguma irregularidade. Agora presta atenção, quando o Poder Legislativo rejeita as contas do chefe do Executivo, qual é o efeito dessa rejeição? É a inelegibilidade desse chefe do Executivo. Para as próximas eleições, ele vai se tornar inelegível com base na Lei Complementar número 64, a Lei das Inelegibilidades. E quando o Tribunal de Contas julga um prefeito na condição de gestor de recursos públicos, qual é o efeito dessa decisão? Não é a inelegibilidade. A decisão do Tribunal de Contas não tem efeitos políticos. Ela tem efeitos de aplicar sanção e determinar obrigações, como a de regularização e de ressarcimento ao erário. Então pode determinar o ressarcimento ao erário, obrigar a regularização, aplicar multas, dentre outras sanções administrativas. Perfeito? Essas diferenças são fundamentais. Então, apreciar e julgar são coisas diferentes. Outro ponto importante é que o Tribunal de Contas fiscaliza a admissão de pessoal e a concessão de aposentadoria, reforma e pensão, tá? Então ele vai apreciar para fins de registro essas concessões iniciais. Então quando você vai se aposentar, você vai lá no RH, pede aposentadoria, o RH concede e manda para o Tribunal de Contas para ele verificar se está correto, tá bom? Isso é um ponto importante. E agora ele não aprecia, ele não fiscaliza a admissão de cargos em comissão, tá bom? Somente cargos efetivos. Realiza auditorias e inspeções, aplica sanções e fixa prazo para correções. E tem um ponto importante, pode sustar atos irregulares, tá? O que acontece? O Tribunal de Contas pode, depois de notificar a autoridade pública para regularizar um ato administrativo irregular, se ela não regularizar, ele pode sustar os efeitos daquele ato diretamente.
comunicando a sua decisão ao Poder Legislativo, certo? Agora, não pode sustar diretamente contratos administrativos. Quem pode sustar diretamente contratos administrativos é o Poder Legislativo. No âmbito federal, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode sustar diretamente os contratos administrativos quando há alguma irregularidade, sempre observando esse caminho. Primeiro, notifica a autoridade administrativa responsável para regularizar. Se não regularizar, susta e notifica a autoridade para tomar as providências cabíveis. Agora, se o Poder Legislativo, ciente da irregularidade, não tomar providências, ou se tomar providência, mas o Poder Executivo não tomar providência, o Poder Legislativo ou o Legislativo ou o Poder Legislativo não tomarem providência, aí, no prazo ali definido, aí o Tribunal de Contas recebe a competência supletiva para decidir a respeito daquele contrato. Perfeito? Então, atos, o Tribunal de Contas pode sustar diretamente, atos administrativos, mas contratos não. Contratos só de forma subsidiária e supletiva, ok? Importante, pessoal, o Tribunal de Contas não exerce jurisdição. Esses julgamentos do Tribunal de Contas não fazem coisa julgada material. Todos esses julgamentos podem ser questionados no Poder Judiciário. Agora, as decisões dos Tribunais de Contas que imputem obrigações pecuniárias, multa, obrigação de ressarcir o erário, perda de bens e valor, essas decisões dos Tribunais de Contas possuem natureza de título executivo extrajudicial, que vai ser executado ali pelo órgão competente, que são os entes federativos, por meio da sua advocacia pública, diretamente no Poder Judiciário. Não precisa de uma ação de conhecimento, já pode executar direto aquela decisão do Tribunal de Contas. Então tomem cuidado com isso. Embora o Tribunal de Contas não exerça jurisdição em sentido próprio, as suas decisões possuem natureza de título executivo extrajudicial. Maravilha? E claro, né, pessoal, reforçar o seguinte, que os tribunais de contas, as suas decisões estão, sim, submetidas ao controle judicial. Muito embora sejam órgãos autônomos independentes, eles não têm função jurisdicional e as suas decisões não fazem coisa julgada material. Bom, esses são os aspectos mais importantes aqui sobre os tribunais de contas. É claro que existem vários outros, mas com essa base você consegue entender melhor os outros aspectos que caem nas provas de concursos públicos. Então, se você gostou, já deixa o seu like aqui e principalmente se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado sempre que nós tivermos aqui novos vídeos, novos assuntos que vão cair na sua prova. Então se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui os assuntos que você quer ver dentro do direito administrativo e de outras matérias, tá bom? Siga a gente lá nas redes sociais, @estratégia carreira jurídica, @rodolfo.pena. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.